Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar sobre adjetivos e advérbios em espanhol. Eu sou a professora Thaís. Bom, os adjetivos são usados para caracterizar algo ou alguém, né? Adjetivos, características. E os advérbios servem para modificar um verbo, um adjetivo, outro advérbio ou uma frase. Então, aqui nós temos uma lista com alguns adjetivos, mas é importante que vocês tenham em mente que vocês vão encontrar essas palavras contextualizadas, né, dentro de um texto que vocês vão ter que ler para resolver a prova, a questão. Então, não vão estar soltas, mas vocês precisam saber o que significam e como elas modificam ali a frase, o sentido da frase, para que vocês entendam bem o texto e consigam responder bem as questões, né? Esse é o nosso objetivo. Então, algumas dessas palavras são muito parecidas com palavras em português ou até iguais. Então, vocês já vão conhecer, já vão saber o significado. Outras são diferentes, então a gente precisa enfatizar isso para que vocês conheçam o significado desses adjetivos, para que vocês não cheguem na prova e fiquem ali perdidos, porque às vezes a palavra é muito importante na compreensão do texto, né? Então, uma palavra que você não saiba, em alguns casos pode não fazer tanta diferença, você pode entender pelo contexto o significado. Mas em outros casos pode atrapalhar toda a sua compreensão do texto ou da frase que é pedida ali naquela questão, pode te fazer perder uma questão, então a gente não pode arriscar, né? Então, quanto mais palavras a gente conhecer, quanto mais vocês puderem ler, ouvir músicas, ver séries, enfim, ver vídeos no YouTube, o que vocês quiserem em espanhol é sempre válido para conhecer novas palavras, para dominar melhor as palavras, para ter mais vocabulário para fazer a prova, tá? Então, agora vamos ver alguns adjetivos relacionados a características físicas, tá? Então, temos aqui alto, alta, bajo, baja, sempre variando, né, com o gênero e também pode variar com o número, altos, bajos, altas, bajas, né? Pelirrojo, rubio, moreno. Gente, essas palavras estão até lá na aula dos heterossemânticos, né, de palavras que parecem palavras parecem com palavras em português, mas têm significados diferentes. Então, pode ser uma pegadinha aí, né? Os falsos amigos, que a gente também chama. Pelirrojo, na verdade, significa ruivo. Por quê? Rojo, em espanhol, é a cor vermelha. Então, pelirrojo é cabelo vermelho, ruivo. Rubio é loiro, tá? Então, aqui é ruivo, loiro, moreno, tá? Castanho, claro, oscuro, então aí pode estar se referindo a cabelo, a olho, né? Bonito, bonita, guapo. Guapo é muito usado também como sinônimo de bonito, mas se referindo a pessoas, tá? Então, você não pode falar que um objeto é guapo, mas uma pessoa sim, né? Que é como se fosse bonito ou bonita. Feo, joven, viejo, então, jovem e velho. Calvo ou pelado, pelada. Essa palavra pelado significa também calvo, sem cabelo, né? Então, pelado tem esse sentido em espanhol, tá? Gordo ou delgado ou flaco. Então, delgado e flaco significa a mesma coisa que é magro, tá? Então, flaco não é fraco de fraqueza, de não ser forte, e sim magro. Fraco de fraqueza, de não ser forte, o contrário de forte é o débil, tá aqui no final. Então, fuerte e débil. Débil é fraco, tá? Corto e largo. Então, largo é o contrário de curto, né? Longo. Então, largo em espanhol é longo e não de largura, tá bom? Largo de largura em espanhol é ancho. Então, tem essas diferenças que vocês precisam estar ligados. Então, o corto e largo pode se referir ao cabelo, né? Cabelo curto, cabelo longo. Liso ou lacio, cabelo liso também é chamado de lacio.
Rizado em espanhol é cacheado. E o fuerte e débil que a gente já falou. Agora, adjetivos que expressam ânimos ou que expressam gostos. Então, tem a ver com sentimentos, estados de ânimo e gostos. Temos alegre, preocupado ou preocupada, entusiasmado, feliz, enojado. Essa palavra também às vezes causa dúvidas, né? Enojado é chateado, com raiva, né? Não é enjoado, tá? Então, enojado é como se fosse com raiva, chateado com alguma coisa. Triste, emocionado, sério, guapo, como já comentamos, né? Se refere a pessoas. Divertido, divertida. Então, é muito falado uma pessoa divertida, né? Ou uma situação divertida. É o contrário de uma situação ou de uma pessoa aburrido ou aburrida. Então, o que é aburrido? Também é uma palavra que surge bastante nos textos, aparece bastante nas provas e às vezes causa dúvidas. Então, aburrido é como se fosse sem graça, aquela pessoa tediosa ou aquela situação tediosa, né? Chata. Muitas vezes usam como sinônimo de chato, tá? Então, é o contrário de divertido, tá? Então, aburrido, aburrimento é o contrário de diversión, tá bom? Contento é muito usado em espanhol, contento e contenta, tá? Em espanhol varia pelo gênero, contento e contenta. Gracioso em espanhol é engraçado, é mais uma diferença. Gracioso é que tem graça, que é engraçado, tá? Angustiado, encantado, também é usado bastante em espanhol, inclusive na hora de fazer uma apresentação. Você é apresentado a uma pessoa, você fala encantado, né? Encantado de te conhecer, como se fosse prazer em te conhecer. Nervioso, desanimado, desanimada, calmo, calma, tranquilo, tranquila. Isso é muito usado também. Romântico, romântica. Temos também adjetivos relacionados a nacionalidades, tá? Então, aqui essa lista se refere às nacionalidades dos países que falam espanhol. Então, nós temos 21 países que falam espanhol, né? Como já vimos em outra aula. E aqui tem as nacionalidades relacionadas. E aqui no cantinho eu coloquei a do Brasil também, porque é importante a gente saber, né? Em espanhol, quem nasceu no Brasil é chamado de brasileño ou brasileña. Né? Brasileiro é brasileño. Então, Espanha, espanhol, Guiné Equatorial, para quem não sabe, é o único país que fala em espanhol na África. É um país bem pequenininho na África que tem o espanhol como língua oficial. Então, quem nasce lá é equatoguineano. México, mexicano, Guatemala, guatemalteco, El Salvador, salvadoreño, Honduras, hondureño, Nicarágua, nicaragüense, aí não tem variação de gênero, então nicaragüense pode ser homem ou mulher. Costa Rica, costarricense, esse também é diferente do português, temos que ter atenção. Panamá, panameño, Cuba, cubano, República Dominicana, dominicano. Puerto Rico tem duas possibilidades, puertorriqueño ou porto-riqueño, tá? Venezuela, venezolano, é venezolano, tá? Não é venezuelano, é venezolano, com O. Colômbia, colombiano, Equador, equatoriano, Peru, peruano, Bolívia, boliviano, Chile, chileno, Paraguai, paraguaio, Argentina, argentino, Uruguai, uruguaio. Então, esses são os 21 países que falam espanhol e as suas 21 nacionalidades. Lembrando que desses, Espanha está na Europa, Guiné Equatorial está na África e todos os outros estão no continente americano, né? A América do Norte, a América Central tem vários, a América do Sul tem vários também, que fazem fronteira com o Brasil, inclusive. Bom, agora vamos ver alguns advérbios e locuções adverbiais de tempo, tá? Então, essas vão se referir ao tempo. Então, temos já,
ahora, recién, que é o recentemente ou recém, dependendo da maneira que for aplicada na frase. Mañana, mañana é amanhã. E também se refere ao momento do dia, manhã, tá? Então, mañana pode ser manhã ou amanhã, tá? É a mesma forma para os dois casos. Temprano, temprano significa cedo. Ahora mismo, hoy, que é hoje, H mudo, então significa hoje. Antes, anoche, anoche é a noite passada, a noite anterior ao dia de hoje, tá? Mientras, enquanto, a veces, dentro de pouco tempo, né? Aún significa ainda, jamás, quando, después. Lembrando que quando é com C em espanhol. De pronto é logo ou é rápido, né? De uma maneira rápida, de uma maneira eficiente. Passado mañana é depois de amanhã. Então, se mañana é amanhã, passado mañana é depois de amanhã, o dia seguinte a amanhã. Ayer é ontem, nunca, sempre, anteayer ou antier, tem essas duas formas, as duas são usadas, significa anteontem. Então, se ayer é ontem, anteayer ou antier é anteontem. A menudo, muita gente se enrola com essa locução adverbial nas provas, tá? Que às vezes aparece ou pode precisar do significado dela para entender alguma coisa. E muita gente não sabe. A menudo significa com frequência, frequentemente, tá? Então é importante vocês saberem também. Al mesmo tempo, tarde. Então, tarde é o contrário de temprano. Temprano é cedo e tarde é tarde. Pronto é logo, rápido. Todavia, diferente do português, significa ainda, tá? Entonces, então, hasta ahora, até agora, e de vez em quando. Temos também advérbios e locuções adverbiais de modo. Apenas, apenas também é diferente do português, tá? Apenas pode significar logo que, assim que, tá? Então, vocês devem estar atentos porque nem sempre vai ter o mesmo significado do português, tá? Então, apenas pode, dependendo do contexto, pode significar, né, somente, mas em outros casos significa logo que, assim que. Também temos bien, seguramente é com certeza, né? Completamente, assim, como, energicamente. Então, todas essas palavras, né, que terminam com mente, se referem a um modo, uma maneira em que algo é feito, estão aqui incluídas, né? A gente poderia falar muitas mais, mas aí eu trouxe alguns exemplos para vocês verem. Então, energicamente, com energia, né? Despacio é devagar. Tem até a música famosa Despacito, né, em espanhol, acho que todo mundo já ouviu. Então, despacito é devagarzinho, né? Solo, só. Peor e melhor, pior e melhor. Delicadamente, então com delicadeza. Facilmente, de maneira fácil. Inclusive, frequentemente, de maneira frequente ou com frequência. Mal, entonces, que então, e provavelmente. Então, tem outros, como eu falei, com mente, mas né, a gente não tem como citar todos, tem alguns exemplos aqui para vocês. E também temos advérbios e locuções adverbiais de lugar, tá? Então, se refere a um lugar. Abaixo, embaixo. Alrededor é ao redor. E ao redor também pode estar se referindo ao tempo, tá? Então, por exemplo, vou a chegar alrededor de las 4. É ao redor das 4, ou seja, mais ou menos às 4 vou chegar.
Arriba é em cima, também acho que todo mundo já ouviu essa palavra, né? Arriba, em cima. Cerca significa perto, muito importante, essa palavra aparece muito nas provas, nas questões, nos textos, então vocês precisam saber o que é cerca. E outras palavras relacionadas, por exemplo, cercania é proximidade, né? Acercar é aproximar. Então, cerca é próximo, perto e outras palavras relacionadas vocês conseguem entender sabendo o que significa cerca. Também aparece muito lejos, que é longe. Então, cerca é perto, lejos é longe. Então, temos lejania, temos alejar, que é afastar, né? Então, outras palavras também relacionadas a lejos, que aparecem bastante. Delante é diante, detrás, atrás, aí, em espanhol tem H, tá? Adi ou adjá, ali ou lá, aqui ou acá, tá? Isso varia também bastante no lugar de uso. Por exemplo, na Argentina, eles falam muito acá. Vas a venir acá. E em outros lugares usa mais aqui, tá? Então, depende muito da variedade do lugar em que é usado. Mas os dois significam a mesma coisa e vocês conseguem entender quando forem utilizados aí nos textos que vocês vão ler. Também temos advérbios e locuções adverbiais de quantidade. Quantidade é quantidade, tá? Então, muy e mucho, muito, más, menos, pouco, tanto, casi, que é quase, tan, que é tão, demasiado é demais, demais, tá? Advérbios e locuções adverbiales de negação. Então, esses são de negação para negar alguma coisa. No, nunca, jamás, tampouco. No tampouco é importante a gente falar que significa também não. Então, quando a gente tiver uma frase negativa e a gente quiser dizer também não, a gente não vai usar o também e sim o tampouco. Por exemplo, se alguém pergunta, vas a ir a la fiesta? E a pessoa responde, no. Você vai para a festa? A pessoa responde, não. Aí a outra diz, yo tampoco. Eu também não, né? Ela fala, yo tampoco, porque já existe uma negação anterior. A outra pessoa já disse que não vai. Então, ela não fala eu também, e sim eu também não, né? Em espanhol, yo tampoco e não yo también, certo? Advérbios e locuções adverbiais de dúvida. Palavra importante também que aparece, que às vezes causa dúvida em vocês. Duda, em espanhol, significa dúvida, tá? Acaso, por acaso. Talvez, em espanhol, é separado, tá? Talvez, não é um erro aqui de digitação, não. Em espanhol é separado mesmo. Quiçá ou quizás, também pode ser com S no final, quizás, também significa talvez, tá? São maneiras diferentes de falar a mesma coisa. E a lo mejor também significa talvez. Então, essas três palavras aqui são sinônimas, na verdade. Talvez, quizá ou quizás e a lo mejor são sinônimos. E também temos advérbios e locuções adverbiais de afirmação. Sí, claro, desde luego. Então, essas três estão afirmando. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Obrigada!